Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama e hoje a gente vai para mais um sinal que você está sendo violento com você mesmo. Você sente raiva? A violência, gente, ela também surge da raiva. Sêneca descreveu a raiva como a mais hedionda e frenética das emoções. Cada vez mais pesquisas nessa área da neurociência vão nos mostrando como a raiva influencia na nossa saúde. A raiva, ela tá ligada à produção de hormônios do estresse, como o cortisol, muito famoso, né? A adrenalina, que, enfim, os hormônios são lançados na circulação e causam efeitos péssimos para o nosso organismo, né? Tem alguns estudos mostrando, inclusive, que a raiva, gente, pode causar até infarto, dá pra acreditar? Isso não sou eu que tô dizendo não, tá? Eu li isso no livro Sete Inimigos do Coração, do médico Luiz Fernando Sela. Então, esse médico, ele diz que depois de um episódio de intensa raiva, a chance de um ataque cardíaco aumenta em mais de 8 vezes. E ele diz que ele sempre recomenda aos pacientes que para manter um coração saudável, eles têm também que praticar a gratidão e a generosidade. E ele ainda diz que se ele pudesse, ele prescreveria o perdão e não os remédios. Mas então, será que pra gente ser mais plenos, a gente deveria eliminar a raiva? Eu li um texto muito legal esses dias que eu não achei o autor, mas vamos lá. O yoga não é para te tornar bonzinho e ter voz mansa. O yoga não é para aceitar tudo. Não há yoga sem revolução interna. Não há yoga sem questionamentos. Não há yoga sem mexer fundo nos relacionamentos. Às vezes, o yoga não te torna mais calmo, mas mais furioso, porque é o despertar da consciência. Às vezes, o yoga traz o caos, e da fúria desse caos vem a renovação. Forte, né, gente? Mas então, vamos analisar essa frase, né? Essa frase diz que o yoga ele não vem para te tornar apático, ele vem para te revolucionar, ele vem para... Enfim, você acaba tendo que ir nas profundezas para entender de onde que vem esses sentimentos e essas sensações que você tem. E a raiva faz parte disso. A raiva é um sentimento natural que, em geral, se relaciona com expectativas frustradas. Você espera que algo seja de um jeito e isso acontece de outro, né? E isso tá completamente relacionado ao vídeo que eu fiz sobre o controle, né? Você imagina um resultado para sua ação, mas, enfim, ou sobre a ação de uma pessoa também, e quando isso é incompatível com o seu desejo, você sente raiva. E daí a gente pensa, bom, eu tenho que achar então uma maneira de acabar com isso. Porque a raiva, né, gente, é um sentimento péssimo, é um sentimento ruim que te desestabiliza, ninguém gosta de sentir isso, né? Mas também não dá para querer eliminar totalmente a raiva, porque a raiva, gente, ela é essencial para que a gente possa se posicionar, para que a gente possa se defender, né? Para que a gente coloque limites em situações que são inadmissíveis. Por exemplo, eu tenho expectativa de ser tratada com respeito. E se essa expectativa não for suprida, eu vou precisar me impor, né? Mas a gente precisa encontrar uma maneira de administrar isso. Não é reprimir, mas é fazer o uso dessa energia de uma forma mais construtiva, mais objetiva, né? Mas como que a gente faz isso, né? Quando a gente tá lá no olho do furacão, é muito difícil a gente conseguir achar uma solução, né? Porque a gente tá emocionalmente alterado. E não sei se vocês já perceberam, mas as decisões que a gente toma quando a gente tá com raiva são diferentes das que a gente toma quando nós estamos serenos, né? E isso é uma coisa que eu aprendi, gente, pasmem, no meu curso de bombeiros, de primeiro socorro, sim. Eu fiz esse curso porque eu tinha uma escola de artes e circo em Porto Alegre, o Azul Anil, e para ter o alvará comercial, eu tinha que fazer esse curso, né? Que no fim foi super útil, porque uma coisa que meu professor desse curso me falou e que eu nunca esqueci é que quando a gente tá com adrenalina, quando a gente tá lá com uma carga de estresse muito grande,
O nosso raciocínio, gente, ele não funciona muito bem. Então as nossas ações e respostas, elas são muito instintivas e muitas vezes elas não são muito assertivas. Então, quanto mais a gente puder antever uma situação de pânico, de raiva, de estresse, e quanto mais a gente puder programar a nossa resposta para isso, melhor. Porque o nosso cérebro, gente, ele fica meio lesado quando o bicho pega, né? Então, se a gente já tem ali uma carta na manga, uma cartilha de como agir nessa situação, tudo fica melhor. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês como que eu faço, como eu me planejo para esses momentos de raiva que invariavelmente vão surgir, né? Porque a vida acontece. E, bom, sabendo das alterações emocionais que a raiva me traz, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um distanciamento entre eu mesma e a minha emoção. Me colocar, né, num papel realmente de observadora. Observar a emoção chegando e observar a emoção indo embora. Não deixando a emoção me controlar. E como que eu faço isso, né? Eu faço isso não me agarrando à primeira reação que um gatilho me traz. Criando então realmente um tempo, um gap aí, né? E não uma ação e não uma reação, né? Para parar de reagir e começar a agir. E como então que eu crio esse gap, esse tempo de ação, né? Através da minha respiração. Sim, gente, é sério. Eu sei que eu pareço às vezes muito doida, muito militante da respiração, mas é que, gente, o que eu vou fazer? A respiração é uma ferramenta maravilhosa que ajuda muito no controle e na administração das nossas emoções. Eu já falei aqui 1000 vezes, né? A nossa respiração é uma ponte entre o físico e o mental. Todo estado mental tem um estado físico correspondente. Os nossos estados mentais, eles influenciam na nossa respiração. Tenho certeza absoluta que nos momentos de raiva, você não tá com a respiração tranquila. E assim como os nossos estados mentais influenciam na nossa respiração, já falei aqui, né? O oposto também acontece. Se a gente se impõe uma respiração lenta, a gente ganha esse tempo. A gente se afasta dessa resposta imediata do gatilho. E ao criar esse espaço, a gente consegue daí sim lidar de uma maneira mais construtiva e mais objetiva com a origem dessa raiva. Para mim, existem 2 tipos assim de raiva. Um que é mais simples, que é mais relacionado às frustrações assim corriqueiras que a vida nos traz, né? E eu aqui com o YouTube já experienciei várias vezes isso. Gente, já perdi a conta de quantos vídeos deram errado por problemas técnicos. Uma hora a câmera não ligou, outra hora o foco estava errado, outra hora o microfone não funcionou. Que nem aquela vez em Portugal, que acho que vocês viram, né, nos vídeos passados, que eu tava num lugar incrível, num lugar que a gente escala, num lugar que eu não ia mais voltar. Então era a única oportunidade de gravar. E o microfone não funcionou. E nesse caso, o microfone não funcionou porque eu liguei ele com pressa e eu coloquei a ponta errada do cabo nele. E daí, quando eu percebi isso, o que eu senti? Uma baita raiva. Lógico, vontade de desistir, de não regravar, vou deixar sem yoga de pijama mesmo. Então, o que eu fiz? Eu me distanciei disso que eu estava sentindo, eu respirei fundo e eu me perguntei: onde que essa situação pode ser útil para mim? Bom, nesse caso, eu tava precisando aprender a ter mais calma, né? A fazer os vídeos com menos pressa, com mais atenção, com mais cuidado para ver o lado certo do cabo. E além disso, gente, não tem mais nada. Nessa situação não tem mais nada. Não vale a pena eu intoxicar o meu corpinho aqui com esse sentimento péssimo de raiva, né? Não vale a pena eu piorar essa situação através da maneira que eu tô reagindo a isso. Vocês já aconteceu isso com vocês? Às vezes a gente tá numa situação péssima e a gente consegue piorar tudo porque a gente se deixa dominar pela raiva. Então eu respirei fundo e fui lá e gravei de novo em outro lugar e tá tudo certo e passou. E, bom, eu falei aqui que eu achava que existiam esses 2 tipos de raiva, né? E pra mim o segundo tipo é o mais denso, que é a raiva que a gente sente das pessoas.
Você já parou para se perguntar o que as pessoas fazem para te irritar? Você já pensou que as pessoas podem te dizer o que elas quiserem, mas se isso não ecoar dentro de você, você não vai sentir raiva? Eu ouvi uma frase que eu achei muito boa, que é: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Então, quando a gente sente raiva de uma pessoa, ao invés de sair se agarrando à primeira reação, quem sabe vamos tentar parar e se perguntar como aquilo está ecoando na gente. Por que aquilo está ecoando daquela maneira, né? O que aquilo diz sobre a gente? Tem uma outra frase muito boa que diz: quando vires um homem bom, tente imitar. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Tudo que a gente enxerga fora vem de dentro. Aquilo que mais me irrita, mais me incomoda no outro, é exatamente o que eu preciso olhar com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Muitas vezes desperta em você algo que estava escondido, né? E, enfim, agora que eu compartilhei um pouquinho com vocês aqui a maneira que eu achei mais efetiva para controlar a raiva, nos próximos Yoga de Pijama eu vou trazer alguns asanas, algumas posturas, alguns exercícios que você também pode usar para dar uma acalmadinha em você nesses momentos. Então, gente, não percam, hein? Segunda-feira e quarta-feira, às 6 da manhã do Brasil, vamos estar lá com yogas de pijama especiais para o controle da raiva. Muito obrigada por me assistirem e eu espero vocês na nossa próxima prática. Beijo, beijo!